Olá, eu sou a Nath Finanças e eu sou criadora de um canal de educação financeira para pessoas de baixa renda. E hoje estou aqui na Dona Netflix para falar sobre a minha lista Netflix. E uma curiosidade é que meu avatar, quando você entra assim na Netflix, é a Joelle, da série Cara Gente Branca. Eu gosto muito dela porque ela é uma pessoa autêntica, é uma amiga, tipo, sua melhor amiga, e ela vai falar a verdade pra você, independente se vai doer ou não. E eu acho que ela deveria ser uma das protagonistas ali. Eu divido a minha conta com a minha família, aí entra meu irmão, meu namorado, minha mãe, mas quem entra mais é meu irmão. E às vezes ele acaba confundindo, porque ele colocou o avatar dele de uma série Orange is the New Black, e ele usa a minha às vezes, ele confunde assim. Enfim, gente, isso acontece nas melhores famílias, porque o que? A gente divide, porque pra economizar. Começando a minha lista é Breaking Bad. É uma série onde tem um químico, onde ele estava passando dificuldades financeiras e ele começa a literalmente vender metanfetamina para juntar um dinheiro para a família dele. Eu não posso ser o bandido. E assim, é uma série muito boa, porque no começo da temporada eu não gostei muito, porque era muito lenga-lenga, mas depois começa a ser uma série mais interessante. E um desses personagens também tem o Jesse, que também tá ali junto com ele. Vale muito a pena você assistir, pra quem tem interesse de entender a que ponto o ser humano é capaz de fazer muitas coisas pela família. Vale a pena. Você acertou na mosca. Sempre me falam, mas nunca vi. Democracia em Vertigem. Eu nunca vi, mas todo mundo fica falando que é muito bom. Bom, mas eu vou ter que colocar, já que eu tô me expondo aqui, eu vou ter que colocar na minha lista novamente para eu assistir. E a próxima série que eu amei também foi a La Casa de Papel. Eu amei, foi uma das séries que tem tiroteio, já chega na trama, sabe? Professor. Senhorita Tóquio. O que nós vamos roubar? E você fica, meu Deus, eu quero mais, gostinho de quero mais. E é muito bom, eu gostei bastante. Valeu muito a pena, porque é um assalto de uma forma diferente, gente. É diferente. Então na Netflix pode continuar essa trama, eu amei demais. Essa próxima série eu amo. Eu recomendo vocês assistirem, que é Rick e Morty, porque é uma série muito doida. Então prende a respiração até que o processo termine ou seus pulmões vão entrar em colapso. Mas que processo? Ei, pai, cadê o Morty? Tá ocupado. É animação. Você que gosta aí de desenho animado, vale muito a pena, eu gostei muito. E é uma trama entre uma família que você fica tipo, mano, o Rick, o Morty, que é o avô, e o neto, fazendo coisas bem mirabolantes assim, que eu achei bem legal, bem didática. E você vai gostar bastante. Uma aranha alienígena picou meu dedo. É um penhasco alienígena, pode falar só aranha. Outra série que eu amei foi o Narcos. Plata ou plomo. Pra quem assistiu, o Wagner Moura, né, o personagem principal, que é o Pablo Escobar, é uma série onde você fica querendo mais e você fica torcendo para o bandido. Você fica, mano, o Pablo Escobar não pode morrer, ele tem que continuar fazendo as coisas. Lo que les estoy proponiendo en este momento, señores, es que formemos una organización. A próxima série, o nome dela é Cara Gente Branca. Muito bem, gente. 5 minutos para as ligações. Quero o pior de vocês. O título pode parecer meio que, como assim? Mas é sobre para vocês entenderem sobre o quanto a discussão racial é importante e ao mesmo tempo a série traz pautas super importantes e também faz você ter uma consciência racial sobre o mundo universitário, o racismo, e ao mesmo tempo tem uma trama, tem um romance, tem terror. Vale muito a pena para quem gostaria de assistir e aprender também. Gente, eu preciso falar de uma série que é muito importante pra mim. E o nome dela é Self-Made, que é a história e vida da Madame C.J. Walker. A vida de lavadeira é dura. Eu ralava meus dedos até os ossos por centavos. Quase nunca dava pra sobreviver. É uma série muito incrível. Foi a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos. E ela começou do nada. E é sobre cabelo, sobre o nosso cabelo. Ela criou um produto incrível para ajudar mulheres negras a voltar com a autoestima. É uma série onde
traz uma trama, faz a gente chorar muito pela história e ao mesmo tempo, no final, você fica sorrindo, chorando e sorrindo de felicidade. É uma série muito boa. Sarah. Não. Quer falar comigo? Me chama de Madame C.J. Walker. Assisto com culpa. Dark. Muita gente me recomendou, falou que era bom, muita gente falou que era ruim. Eu assisti e eu não gostei muito. É tanta família que eu fiquei confusa. Então, eu assisto com uma culpa, porque eu perdi meu tempo ali assistindo. Vão me cancelar, mas é isso. Agora eu vou falar um filme que é O Poço. Primeiro que você já chega e toma um baque. Apagaram a luz vermelha e acenderam a verde. Acabei de dar uma informação. Agora o justo seria que o senhor desse outra pra mim, não? A pessoa tá literalmente num poço e tem várias pessoas em cima e embaixo. E aí quem tá em cima recebe mais comida e quem tá embaixo não recebe nada. Mostra muito sobre a desigualdade. Muita gente não gostou desse filme, muita gente gostou, mas eu amei porque mostrou a questão do privilégio e da desigualdade em que vivemos, e ao mesmo tempo você fica com raiva, e ao mesmo tempo você cria uma expectativa, mas mostra que não é possível tentar mudar a situação ali daquele poço de desigualdade. Tem que mudar o sistema. Detestei, mas finjo que gostei. BoJack Horseman. Vou me cancelar! É uma animação com um cavalo, aí todo mundo falando, nossa, isso é muito bom, é maravilhoso. Eu achei muito ruim, muito sem graça, sem trama. Rick e Morty é muito melhor. O próximo filme, o Felicidade por um Fio, fala sobre cabelo, mas não só sobre o cabelo, e sim sobre transição capilar. Uma vez por semana era lavar, condicionar e passar pente quente até que meu cabelo estivesse liso o suficiente para passar os dedos por ele sem quebrar, estalar ou arrebentar. Au! Você aí que passou por esse momento na infância de querer se encaixar num padrão de beleza, de ter um cabelo liso, mas sim tentar encaixar o padrão de vida, de relacionamento. E esse filme, quando ela se liberta e ela deixa o cabelo dela crespo aparecer, ela se sente muito melhor, inclusive para amar, não entrar num padrão. De verdade, eu chorei muito, caí em lágrimas porque eu lembrei sobre a minha transição capilar e como passamos por isso. A Gente Se Vê Ontem. Esse filme é maravilhoso, ao mesmo tempo é triste. Você não pode chegar aqui pedindo os meus documentos, cara. Que palhaçada é essa? Você pediu pro Francis Pierre mostrar o documento antes de atirar nele? E você que possui interesse em entender sobre a questão em que vivemos na sociedade, principalmente sobre a questão racial, esse filme vale muito a pena, porque mostra uma irmã que perdeu um irmão para uma violência policial e ela fez uma máquina do tempo junto com um amigo dela para tentar resgatar o irmão daquele momento. E aí, ela sempre tentava voltar, aí sempre acontecia alguma coisa que ela tinha que voltar para o presente. É um filme onde você vai entender e aprender muito, de uma forma onde você vai chorar, você vai criar expectativa, você vai ficar feliz, vale muito a pena. Onde está a justiça pelos nossos filhos e nossas filhas e a comunidade? Quando vai acabar o luto? Assista de novo e de novo. É Felicidade por um Fio, que eu acabei de contar pra vocês, que fez eu chorar, fez eu ficar muito emotiva e lembrou sobre a minha história de transição capilar. Então, toda vez que eu vou assistir de novo, eu choro de novo e fico feliz novamente. E o próximo filme na minha lista é o American Song. Eu gostei muito. Eu normalmente acordo nesse horário. Eu não sei se eu tive uma noite inteira de sono desde que esse menino nasceu. Porque falam sobre um casal interracial nos Estados Unidos, onde possuem um filho, e ele saiu de casa com uns amigos para uma festa e foram parados pela polícia. E aí fica nessa trama, aonde está o filho, o que aconteceu com ele. É muito bom, vale muito a pena, principalmente para vocês entenderem sobre casais interraciais e principalmente quando você tem um filho, tá numa situação financeira muito mais confortável e é classe média, mas está numa sociedade racista. Vale a pena. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Aproveite, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Vai ser incrível poder bater um papo com vocês. E ainda se inscreve no meu canal, Nath Finanças, em todas as redes sociais, @NathFinanças. Beijinho e tchau!